Sejam todos bem-vindos, amigos do NEP, que têm acompanhado a leitura comentada do livro A Caminho da Luz. Hoje daremos início ao capítulo 2, na sua primeira parte, cujo tema é A Vida Organizada. As construções celulares. Sob a orientação misericordiosa e sábia do Cristo, laboravam na Terra numerosas assembleias de operários espirituais. Como a engenharia moderna, que constrói um edifício prevendo os menores requisitos de sua finalidade, os artistas da espiritualidade edificavam o mundo das células, iniciando, nos dias primeiros, a construção das formas organizadas e inteligentes dos séculos por vindouros. O ideal da beleza foi a sua preocupação dos primeiros momentos, no que se referia às edificações celulares das origens. É por isso que em todos os tempos a beleza, junto à ordem, constituiu um dos traços indeléveis de toda a criação. As formas de todos os reinos da natureza terrestre foram estudadas e previstas. Os fluidos da vida foram manipulados de modo a se adaptarem às condições físicas do planeta, encenando-se as construções celulares segundo as possibilidades do ambiente terrestre. Tudo obedecendo a um plano pré-estabelecido pela misericordiosa sabedoria do Cristo, consideradas as leis do princípio e de desenvolvimento geral. As leis de Deus têm validade e aplicação em toda a sua criação, seja nos mais longínquos mundos criados, como aqui na Terra, as leis são as mesmas. A misericórdia do Pai Eterno se aplica quando Ele solicita ao Cristo planetário, junto com a sua grandiosa equipe de trabalho, para que o planejamento, a organização de tudo seja minuciosa. Este planejamento não visou o curto prazo, mas sim o longo prazo. Todas as formas que no futuro longínquo daquele momento existiriam no planeta foram desenhadas, projetadas nos mais mínimos detalhes, e todas as fases evolutivas que os primitivos seres dariam origem aos seres atuais foram estabelecidas passo a passo. O fluido cósmico universal precisou sofrer transformações para gerar o fluido vital que traria vida a todos os seres criados. Foi preciso que ele se adaptasse às condições do nosso planeta. Assim, nos mundos mais etéreos, mais gasosos, o fluido vital tem que ser mais etéreo. E aqui na Terra, um planeta mais denso, com a materialidade mais densa, o fluido vital teve que estar adequado para que a vida, o desenvolvimento, fosse possível. Os primeiros habitantes da Terra. Dizíamos que uma camada de matéria gelatinosa envolvera o orbe terreno em seus mais íntimos contornos. Essa matéria, amorfa e viscosa, era o celeiro sagrado das sementes da vida. O protoplasma foi o embrião de todas as organizações do globo terrestre e, se essa matéria, sem forma definida, cobria a crosta solidificada do planeta, em breve a condensação da massa dava origem ao surgimento do núcleo, iniciando-se as primeiras manifestações dos seres vivos. Os primeiros habitantes da Terra, no plano material, são as células albuminoides, as amebas e todas as organizações unicelulares.
isoladas e livres, que se multiplicam prodigiosamente na temperatura tépida dos oceanos. Com o escoar incessante do tempo, esses seres primordiais se movem ao longo das águas, onde encontram o oxigênio necessário ao entretenimento da vida, elemento que a terra firme não possuía ainda em proporções de manter a existência animal, antes das grandes vegetações. Esses seres rudimentares somente revelam um sentido, o do tato, que deu origem a todos os outros, em função de aperfeiçoamento dos organismos superiores. Como já foi comentado no capítulo 1, naquela época distante, o mar era meio gelatinoso, tinha uma consistência bastante diferente da atual, tanto que os cientistas o chamavam de sopa primordial. E ali, o protoplasma, que nós já citamos também no capítulo anterior, pôde dar origem aos primeiros sinais de vida. O protoplasma, que não tem uma forma definida, é simplesmente uma membrana com alguns elementos dentro. Ainda não havia o núcleo, mas com o desenvolvimento do planejamento dos prepostos do Cristo, houve a condensação da matéria, formando o núcleo. Aí sim, podia-se dizer que já havia o primeiro ser vivo na Terra. Esses seres eram células albuminoides. A célula albuminoide é um composto químico que contém principalmente carbono, oxigênio, hidrogênio, azoto e enxofre. E todas as células atuais possuem estes elementos, porque a sua origem veio de lá. Se caracteriza pelas amebas, por vários seres unicelulares que somente possuíam o tato. Os outros órgãos do sentido ainda não haviam se desenvolvido, e isso levaria bastante tempo. Eram unicelulares e já se movimentavam livremente pelo oceano primordial e multiplicavam-se pela mitose, a divisão simples, e de uma se fazia duas. Eram assexuadas, porque os órgãos sexuais ainda não existiam. E eles povoaram abundantemente todo o planeta nos seus primeiros tempos. A elaboração paciente das formas. Decorrido muito tempo, eis que as amebas primitivas se associam para a vida celular em comum, formando-se as colônias de infusórios, de polipeiros, em obediência aos planos da construção definitiva do porvir, emanados do mundo espiritual, onde todo o progresso da Terra tem a sua gênese. Os reinos vegetal e animal parecem confundidos nas profundezas oceânicas. Não existem formas definidas nem expressão individual nessas sociedades de infusórios, mas desses conjuntos singulares formam-se ensaios de vida que já apresentam caracteres e rudimentos dos organismos superiores. Milhares de anos foram precisos aos operários de Jesus nos serviços da elaboração paciente das formas. A princípio, coordenam os elementos da nutrição e da conservação da existência. O coração e os brônquios são conquistados e, após eles, formam-se os pródomos celulares do sistema nervoso e dos órgãos da procriação, que se aperfeiçoam, definindo-se nos seres. E do plano espiritual, os trabalhadores do Cristo, planejadores do futuro do planeta, deram a ordem para que as amebas, através do instinto primitivo, buscassem a associação, formando imensas colônias
que caminhavam todas juntas, como se fosse um único órgão, dando no futuro, no decorrer de muito longo tempo, os seres multicelulares. Os primeiros foram os infusórios, uma espécie primitiva de protozoários, e também os polipeiros, que possuíam uma formação calcária, tipo de um esqueleto calcário, onde habitavam seres muito parecidos com as águas vivas que nós podemos observar nos dias de hoje. Isto seguia à risca o planejamento, o progresso das formas, até que um dia fosse possível seres mais bem elaborados. O reino vegetal e o animal eram muito parecidos, não se diferenciavam. Muitos animais tinham completa aparência do que seria denominado vegetais, e muitos vegetais já possuíam uma certa mobilidade, que nos olhos mais distraídos poderiam parecer animais. Este conjunto de vida começaram vagarosamente a construir os futuros organismos, o sistema circulatório, locomotivo, o sistema respiratório, reprodutor, digestivo e assim por diante. Milhares de anos foram necessários para que as formas pacientemente pudessem serem desenvolvidas, porém sempre visando o planejamento completo do futuro. O coração aparece, os brônquios, que vão facilitar a respiração. Depois já aparecem os primórdios do sistema nervoso, do sistema reprodutivo, e assim, gradativamente, foram se definindo-se as futuras formas dos habitantes do planeta Terra. As formas intermediárias da natureza. A atmosfera está ainda saturada de umidade e vapores, e a terra sólida está coberta de lodo e pântanos inimagináveis. Todavia, as derradeiras convulsões interiores do orbe localizam os calores centrais do planeta, restringindo a zona das influências telúricas necessárias à manutenção da vida animal. Esses fenômenos geológicos estabelecem os contornos geográficos do globo, delineando os continentes e fixando a posição dos oceanos. Surgem, deste modo, as grandes extensões de terra firme, aptas a receber as sementes prolíficas da vida. Os primeiros crustáceos terrestres são um prolongamento dos crustáceos marinhos. Seguindo-lhes as pegadas, aparecem os batráquios, que trocam as águas pelas regiões lodosas e firmes. Nessa fase evolutiva do planeta, todo o globo se veste de vegetação luxuriante, prodigiosa, de cujas florestas opulentas e desmensuradas as minas carboníferas dos tempos modernos são os petrificados vestígios. A atmosfera do planeta, naqueles tempos, estava saturada de umidade. O calor e os vapores tornavam a vida na Terra, na crosta, ainda muito difícil. Porém, o núcleo já havia se estabilizado, e todas aquelas condições que eram extremamente difíceis, com tempestades fortíssimas, com muitos terremotos ainda, com muitos vulcões em atividade, fazia muito difícil a fixação da vida fora dos mares. Porém, gradualmente, dada a estabilidade do núcleo, a Pangeia, que formava um continente só, toda a parte sólida do planeta estava concentrado na Pangeia, começa a se dividir, começa a se separar, dando origem aos continentes,
como conhecemos hoje, e também a formação dos oceanos. E ali já estavam prontas as condições para que a vida saísse do mar em direção à terra firme. Os crustáceos que já existiam em abundância no interior dos mares, dos oceanos, gradualmente começou a fazer as transformações para que pudesse respirar fora da água. E assim surgem os crustáceos terrestres. Também aparecem os anfíbios, que parte da vida era nas águas, e a fase adulta já ficava ali nos pântanos, naquelas regiões lodosas. Assim, gradualmente, foi se desenvolvendo os animais terrestres. Ao mesmo tempo, a vegetação começou a existir na parte sólida. Imensas florestas, árvores de altura inimaginável, começaram a auxiliar na fixação do oxigênio na atmosfera, que se somou também com os vegetais no mar, as algas, que foram grandes produtoras de oxigênio, liberando no espaço, nos céus. E com isso, nós vamos encerrar a primeira parte do capítulo 2. E na próxima semana estaremos dando continuidade. Até breve. Que a paz do Cristo esteja conosco.